paz do Senhor, família, é tempo de influenciar. Estamos aqui mais uma vez para crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo acerca do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, agora estamos no capítulo 6, do versículo hoje 5 até o 15. Nós vamos aprender o ensino a respeito da oração. Como Deus espera que nós venhamos se portar diante dele na oração. Qual é o objetivo da oração? Porque toda oração ela tem que ter um objetivo e ela tem que ser instruída pelo Espírito Santo. Porque nós não somos como gentios e pagãos que por várias repetições acham que vão ser ouvidos, e isso está escrito na palavra de Deus. Mas a nossa oração tem que ser de humilhação, humildade e agradecimento ao nosso Deus. Então hoje, juntos iremos aprender acerca do ensino a respeito à oração. Pegue desde já a tua Bíblia para acompanhar o missionário Diego. Pegue também um caderno de anotação para você anotar o versículo e o capítulo que nós vamos decorrer na Bíblia. Porque esse ensino, por mais que o missionário se prepare, por mais que o missionário estude, procure passar tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado, o Espírito Santo tem total liberdade para agir conforme ele assim deseja. Porque por ele somos guiados e por ele, que somos instruídos na verdade do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, capítulo 6, versículo 5 diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhe digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Aqui, o Senhor vai falar acerca dos hipócritas novamente. Semana passada, nós aprendemos acerca do ensino a dar esmolas, que entendemos o significado da palavra hipócrita, que no grego eram as pessoas que faziam teatro. E a palavra hipócrita significava pessoas que tinham várias faces, várias máscaras, porque no teatro eles faziam peças com vários rostos, trocavam de máscara. Então isso que o Senhor quer dizer, uma pessoa que na frente dos outros tenta passar uma aparência, mas no seu cotidiano e dentro de si ele nega, a eficácia daquilo que ele diz fazer, pregar, porque quando pregamos temos que viver, senão vira uma hipocrisia. Então Jesus diz que nós não temos que ser como os hipócritas, que eles iam para as ruas, nas sinagogas, porque para o judeu a piedade, a oração é muito importante, orar pelos outros, por todos, por Jerusalém. Então, para eles era muito importante naquele período, e eles faziam isso acerca de ser visto pelos homens. Que os homens os reconhecessem e dessem valor porque eles oravam, porque eles estavam se expondo. Aí o Senhor diz que essas pessoas já recebem a sua recompensa. Qual é essa recompensa? A terrena, a glória dos homens, a admiração, sendo que toda a honra, toda a glória e todo o louvor tem que ser somente dado ao nosso Deus. Nós somos vasos de barro na mão do Senhor, porque a excelência do que está dentro do vaso de barro é o Espírito Santo. Então a Deus seja dado a honra, a glória, o louvor, o domínio e poder. E esses hipócritas iam para as sinagogas para ali serem vistos pelos homens. E oravam alto, e pronunciavam, e se movimentavam para ser vistos. De fato, a oração pública, ela não é uma coisa que o Senhor não aceita, porque nós fazemos isso na igreja, às vezes nós fizemos encontro em praças,
ou nas praias, em algum lugar um ponto de evangelismo. E isso não é errado diante do Senhor. Até o Senhor se alegra, porque faz parte do evangelizar. Mas o que o Senhor está dizendo aqui é da intenção do coração. Qual é o objetivo dessa oração, desse clamor mais alto? É para agradar os homens? É para ser visto pelos homens? Ou é para uma vontade genuína de Deus agir e operar na vida dessas pessoas? Então, o que nós temos que cuidar, tanto eu quanto você, é qual é o objetivo dessa oração. Para onde ela está sendo direcionada, de que forma ela está sendo direcionada. Se é para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ou se é para que eu seja visto. Porque quem tem que me ver é o meu Pai no céu, meu Pai celeste. Não é o homem que tem que reconhecer, não é o homem que tem que gostar ou desgostar da minha oração. A minha oração ela tem um objetivo, a quem deve ouvir e responder, que é o nosso Pai. Então a gente tem que tirar de nós todo tipo de vaidade, todo tipo de prepotência, de querer fazer as coisas para ser visto pelos homens. Porque nós vimos tanto disso. Não sou contra as orações, mas é como eu digo, a intenção do coração. Se você vai ao monte, se você ora na madrugada, se você jejua, faça isso em secreto com o teu Pai. Eu não preciso estar aqui dizendo para você, indo para um monte, ligando a câmera, mostrar que eu oro no monte, ou que eu oro na madrugada, ou que eu jejuo, para que você veja e me valorize. Não. As coisas que eu faço é em secreto com o meu Pai. Mas, missionário, como eu vou saber então se tu ora, se tu não ora? A palavra de Deus diz que a gente conhece a árvore pelo seu fruto. Vai me analisando, vai vendo como eu me porto, como eu ajo com as pessoas que estão no meu lado, como eu ajo diante de Deus, e aí você vai analisar os meus frutos. É essa forma que nós podemos ver. Porque se você analisar alguém pelo que ele faz ou pelo que ele mostra, você só vai estar vendo aquilo, mas você não vai conhecer o interior. Você não vai se preocupar em ver como é que ele age diante da sua casa, diante da sua igreja, no seu trabalho, diante de quando ele não está sendo visto. Então, as nossas orações, as nossas súplicas, elas têm que ser feitas em secreto. Aí Jesus diz que nós temos que ir para o nosso quarto. Por que ele fala de quarto? Quarto é um lugar secreto, privado. O meu quarto, para mim, hoje, é um lugar sagrado. Sagrado no que sentido, missionário? Aqui é onde eu estou na minha intimidade. Eu, minha esposa, eu, Deus. É o momento em que eu tiro aqui, é o lugar que eu mais estudo, particularmente dentro da minha casa. É o lugar que é onde eu estou fazendo esse vídeo, porque é um lugar de sossego, aconchego, de intimidade, é um lugar íntimo para mim. Então o que eu quero que, quando o Senhor fala no quarto, ele está dizendo secreto. Onde é que é o teu secreto? Alguns pode ser um canto da casa. Quarto de Guerra, que é um filme maravilhoso que eu já vi, vai falar que aquela senhora pegou e fez um quartinho ali separado para ela, colocou uma poltrona e ali ela guerreava as suas batalhas. E esse filme eu assisti, gostei muito e me ensinou demais, porque ali ela entendeu que a sua guerra não era, né? Efésios 6:10 vai dizer, nem contra carne nem sangue, mas era potestade e principado, e a forma que ela ia vencer essa guerra era de joelho, na oração no secreto. O secreto, ele tem o seu valor, a sua importância fundamental para a minha e para a tua vida espiritual. É no secreto, é na intimidade com Deus, porque ali é você e Deus. E o secreto é algo que eu particularmente amo com Deus, porque de fato, eu sempre quis conhecer mais de Deus. E às vezes a gente espera, na nossa ingenuidade do começo da caminhada, em que Deus venha, né, num redemoinho, o céu se abra, tu ouça uma voz. Mas quanto mais eu fui me achegando a Deus e querendo chegar perto de Deus,
As maiores revelações que Deus me deu, os maiores segredos que Ele me contou, foi no meu quarto. O meu resgate, que por um tempo eu tive fora da igreja, foi no meu quarto, no meu secreto. Então, eu quero que você entenda, compreenda que o secreto é o que Deus espera para mim e para a tua vida. Às vezes a gente está tão preocupado, mas eu quero ser visto aqui, eu quero ser visto ali, eu quero que os homens me reconheçam, as pessoas me reconheçam. Não. O reconhecimento humano traz a recompensa dele, que é passageira. Mas quando nós estamos em secreto, nosso Pai nos recompensará. E a recompensa do nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, essa é eterna. A ferrugem não corrói e a traça não come. Ela é eterna, é para todo sempre. Então procure essa recompensa. Fecha a porta do teu quarto, fica a sós com Deus. Expresse para Ele todas as tuas necessidades, lance sobre Ele as tuas ansiedades, os teus medos, para que Ele possa cumprir em ti a sua vontade. Compreenda, não estou aqui dizendo que não podemos orar em público, não, mas que a intenção do nosso coração seja verdadeira. Que seja para glorificar a Deus, não para sermos vistos. Mas Jesus nos chama para um secreto, para uma intimidade. Porque Deus é um ser supremo, mas Ele sempre quis socializar com os seus filhos. Deus sempre nos mostrou que quer ter um relacionamento conosco, desde o início no jardim, com Adão e Eva, quando Deus descia para falar com eles. E assim sucessivamente com os grandes homens de Deus, varões de renome da Bíblia. Intimidade, Abraão ele chamava de amigo. Jesus tinha os seus amigos particulares, Lázaro, Marta e Maria. João, apóstolo João, que ele reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Deus sempre nos mostrou um relacionamento. E quando Jesus foi aos céus, ele falou, não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador, que estará convosco. O Espírito Santo está a todo momento se relacionando conosco, nos chamando para adorar a Deus, para a obediência, a fidelidade em Deus. Então é o secreto. E o secreto não é apenas o quarto aonde, ou o local que eu escolho, que vai ser aonde eu vou me encontrar com Deus na oração. O secreto é aqui, é a nossa mente. Que nesse secreto é aonde você mais esteja conectado com Deus. Paulo vai dizer em Efésios 6 também, vigiando e orando em todo o tempo. Como eu vou orar em todo o tempo, missionário, se eu não posso dobrar o joelho? É na minha mente, é no meu espírito, orando, clamando, falando com Deus, se enchendo das coisas de Deus, lendo a palavra de Deus na mente, lembrando das coisas maravilhosas que Ele fez e faz. Esse é o secreto que Deus espera de mim e de você diariamente. E isso traz recompensa de Deus para nós. E estas recompensas, elas nos trazem novidades de vida. Transformação do nosso ser, de como agimos, de como falamos, de como pensamos, de como caminhamos nessa terra. E nisto, Deus é glorificado. No 7 também vai dizer assim, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não é repetir várias vezes o que eu quero. Não, não é dessa forma. A mesma coisa. Se você não sabe orar, nós já vamos aprender a orar. Mas não precisa ser repetitivo. Não é tantas vezes que oramos sobre aquilo que vamos ser ouvidos. Não é uma oração decorada que nos vai fazer alcançar aquilo que pedimos. Mas é uma oração quebrantada, uma oração com humildade no coração, de humilhação, de reconhecer, dizer para Deus, lançar sobre Ele os nossos medos, confiar nele.
esperar nele. Então não adianta nós fazermos orações repetitivas ou decoradas, como assim você compreender melhor, que não é isto que vai fazer eu e você ser ouvido, mas é uma oração em fervor, uma oração com o coração voltado para Deus, de confiança em Deus, quebrantado, humilde, reconhecendo suas falhas, suas fraquezas. No 8 diz assim: não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Antes mesmo que nós viemos pedir ao Senhor, Ele já sabe de cada necessidade nossa, de cada angústia que nós temos passado, adversidade. Então não é de vã repetições, eu lanço sobre Deus e confio. Eu oro sobre aquele assunto, entrego na mão de Deus. Porque se eu continuar repetindo, é como se eu colocasse o meu Deus como uma pessoa que precisa várias vezes daquela petição que eu estou fazendo para que ele venha se atentar a ela. Não. Deus já sabe antes mesmo de que nós precisamos. A onisciência de Deus faz isso. Ele já sabe. Ele já sabe de tudo. Então não é desta maneira repetindo, não é da maneira decorando e pedindo, não. É orando. Se você não sabe orar, peça que Deus vai te ensinar. E hoje nós vamos aprender a oração modelo ainda. A oração que Deus nos deixou para que nós pudéssemos começar por ali. E quando tu começar por essa oração, que vai do 9 até o 15, você vai ver que depois o Espírito vai começar a modelar a tua oração e vai te ensinar a orar. Como tu deve pedir, como você deve entrar na presença de Deus. E no 9 vai dizer assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Quando fala Pai nosso que estás nos céus, é Pai celestial, o Deus todo-poderoso. Então, primeiro, aqui diz Pai nosso que estás no céu, nós temos que reconhecer que Deus é o nosso Pai celestial. Começa já reconhecendo que Ele é o nosso Criador, aquele que nos deu a vida. E alguns usam essa tradução do grego, do hebraico, para dizer papaizinho, o paizinho. Não é correto. Ele é o Pai. Porque eu não posso usar no diminutivo. Ah, missionário, mas é uma forma carinhosa. Não, nós temos que ter reverência. É Pai nosso que estás no céu. Não é paizinho, não é papai, é Pai nosso que estás no céu. Reverência. Porque muitas das vezes a gente acha que diminuindo a palavra... Não é isso que Deus quer. Deus quer reverência. Ele é o Pai que está no céu. Então nisso nós temos que ter cuidado. Quando tu dobrar o joelho, tu vai dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Por que Jesus diz que tem que dizer santificado seja o teu nome? Que nós temos que entender que nesse momento nós não estamos indo a qualquer pessoa ou ser. Nós estamos indo ao nosso Criador. Temos que dar a reverência que Ele representa. Então eu tenho que entender que quando eu vou até a presença do Pai, eu tenho que ir com reverência. Pois ele disse a Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Aí a gente diz assim: apenas o monte santo do Senhor? Não. É porque ali o Senhor estava. E aonde a presença dele está é santo. Tem que ter reverência. Tem que ter prudência. Tem que ter ordem.
E no meu quarto, no secreto, não é de qualquer maneira. Tem que ser uma roupa adequada. Tem que ser uma roupa adequada. Eu tenho que estar de joelho dobrado? Tenho. Tenho que ter reverência no falar com o Senhor? Tenho. Em qualquer lugar que eu for, qualquer obra eclesiástica que eu faça, reverência. Ele é o nosso Pai, Ele é soberano. Isaías dizer que Ele está no seu alto e sublime trono. Acima de todos, Ele está. Então eu tenho que ter reverência. Então Jesus já nos ensina que nós temos que santificar. O que é santificar? É dar a quem merece todo louvor, toda glória, toda adoração. Mas com reverência. Ele é o nosso Pai Celeste. Ele merece a minha e a tua adoração, a melhor, e reverência. Então ele não é papai, não é paizinho, ele é o nosso Pai nosso que está nos céus. É o nosso Pai que nós devemos honra, louvor, obediência e fidelidade. Temos que cuidar com esses diminutivos, com esses louvores que fazem de Deus um objeto. Deus não é um objeto. Um objeto para atender as minhas petições. Pelo contrário, ele faz aquilo que lhe apraz, aquilo que ele quer, não o que eu espero. Porque nem sempre o que eu peço eu recebo, porque se não recebo é porque peço mal. Então nós temos que ter reverência. Temos que ter prudência diante da presença do Senhor. Então, quando você dobrar os seus joelhos, você vai começar com o Pai Nosso que estás no céu, santificado o teu nome. E engrandecer o nome de Deus, reverenciar. Cantar a sua santidade, louvar pela sua santidade, porque Ele é santo. Amém? Então, esse é o primeiro passo. Reconhecer a soberania de Deus, a santidade de Deus. E nos humilharmos, porque reconhecer que nós não somos nada, mas Ele é o Criador de tudo. Amém? Essa é a primeira parte. A segunda parte, no 10, vai dizer assim, no versículo 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeiro, Jesus vai dizer que nós temos que dizer, venha o teu reino. Que venha o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O evangelho do Senhor. O evangelho do reino que está sendo pregado. O evangelho que foi pregado por Jesus Cristo. Venha o teu reino. Que esse evangelho venha sobre as nossas vidas. Que esse evangelho venha estar dentro do meu e do teu coração. Porque depois ele diz, seja feita a tua vontade. Porque quando eu peço que venha o reino de Deus sobre a minha vida, o evangelho do reino, o evangelho me ensina a ter fidelidade, obediência, temor. Me ensina que eu tenho que ter uma vida de obediência, de fidelidade com Deus. O reino de Deus nos ensina a sermos melhores, a sermos nova criatura, a não andar como esse mundo anda, mas segundo o reino de Deus nos ensina. E assim, a vontade de Deus é feita na terra através de nós, como é feita no céu. No céu, há reverência. Se você pegar ali pela escatologia, vai dizer que os anjos louvam ao Senhor, os serafins cobrem um rosto, o outro pé, o outro corpo, e clamam de dia e de noite, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Reverência. O céu todo se alegra, reverencia a majestade de Deus. Então eu e você não podemos ser diferente. E quem nos ensina isso? O evangelho do reino de Deus. Ele que nos ensina, a palavra de Deus. Então vamos pedir que a palavra de Deus, o reino de Deus venha até nós, para que nós possamos viver o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus sobre as nossas vidas. Essa é a oração
Esse é o versículo 10 e o que ele representa. Que nós temos que pedir que o reino esteja sobre nós, para que a manifestação dele haja sobre as nossas vidas. Amém? Que possamos compreender este princípio e esta vontade. Que nós viemos entender e compreender isto. Porque se nós de fato estamos vivendo no reino, há transformação. Nós somos obedientes, fiéis, tementes a Deus. Buscamos a face, a sua presença em todo momento. E temos temor e reverência. Agora, se nós dizemos que servimos a Deus e esses princípios não estão dentro de nós, nós não servimos. Só nos iludimos e enganamos. Então, você vai orar na segunda parte, pedindo que o reino de Deus, a palavra de Deus, o evangelho de Deus esteja no teu coração. E te ensine a viver uma vida de temor e santidade no Senhor. Amém? No versículo 11 vai dizer assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui nos ensina a viver na dependência de Deus. Quando fala pão, fala de uma necessidade vital. Que nós precisamos do pão para se alimentar, do alimento. Fala de uma necessidade física. Então aqui nós temos que compreender e entender que Deus provê e confiar e orar e ir até Ele. Porque Deus vai prover as nossas necessidades de cada dia. Já basta o mal de cada dia. Nós temos que confiar no Senhor, que é Ele que vai prover, que é Ele que vai fazer, que é Ele que vai agir, que é Ele que vai dar o sustento, a providência na hora certa e no momento certo, e descansar o meu e o teu coração. Aqui vai falar dessas necessidades. Nós não podemos, muitas das vezes, as pessoas deixam a ansiedade, o medo tomar conta do coração de uma forma que até entristece o Espírito Santo. Porque quando a ansiedade toma a minha vida, a ansiedade é uma forma de orgulho de eu querer ter o controle das coisas. De eu querer ter o domínio de tudo. E a palavra vai me ensinar o contrário, que eu tenho que esperar em Deus. Ainda que as coisas não estejam indo conforme eu pensava ou esperava, mas todavia meu coração deve descansar no meu Deus, no teu Deus. Então, entenda e compreenda que essa petição é de uma necessidade, e nós temos necessidade. Então você lança diante de Deus essa necessidade. Pão nosso de cada dia está dando um exemplo das nossas necessidades físicas, necessidades emocionais, muitas das vezes que nós temos que lançar diante de Deus e confiar que Ele vai dar a providência de cada dia. Cada dia Ele vai nos dar a força para suportar aquele dia e suprir essa necessidade. E isso também se fala, claro, do alimento diário, do vestido, como Deus sempre dá, porque o justo jamais mendiga o pão. Jamais. Deus guarda, Deus envia, Deus levanta alguém para abençoar, Deus sempre faz. Amém? No 12 vai dizer assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Aqui Jesus não está falando de quando eu aceito Jesus, me batizo, né? Sou uma nova criatura e as coisas passadas são esquecidas e ficam no mar do esquecimento. Não disso que Jesus está falando. Jesus está falando que muitas das vezes nós pecamos, falhamos, erramos porque somos sujeitos a isso. E Jesus está dando um exemplo aqui que nós devemos pedimos para Deus perdão das nossas dívidas. Quando nós falhamos contra alguém, quando nós pecamos contra Deus, falhamos, nós dobramos o joelho, oramos, clamamos pelo perdão e a misericórdia de Deus, e Ele nos dá. Então Deus espera que, assim como nós perdoamos nossos devedores, é isso que Deus espera. Que quando alguém vem falhar contra mim, pecar, porque de fato vão, me entristecer, me magoar, eu venha perdoar essa dívida.
Eu venha perdoar esta pessoa. Porque quando eu falho e eu erro, meu Pai que está no céu também me perdoa. Também tem misericórdia da minha vida. Como eu vou querer a misericórdia de Deus se eu não tenho misericórdia pelo meu irmão? Se eu não planto a misericórdia na vida dele, o perdão, temos que perdoar uns aos outros. É isso que Deus espera. Porque quantas vezes nós falhamos por dia no Senhor? Às vezes por uma incredulidade, um medo, uma ansiedade. Olhamos o que não devíamos olhar, pensamos o que não devíamos pensar e o Senhor nos perdoa. Então vamos ter isso no nosso coração. Então quando você dobrar o seu joelho, você vai orar também pelos teus inimigos. Perdoar no teu coração. Pedir que Deus trabalhe na vida deles, pedir que Deus se revele para eles, que eles venham quebrantar os seus corações para viver a verdade do Senhor. Amém? Que quando dobrar o joelho, uma das suas petições sejam essa. Porque aqui o Senhor está dando o modelo da oração que nós devemos orar. Aqui é uma partida do que nós vamos começar a explanar, a descobrir, a criar uma intimidade. Aqui é a partida. Isso aqui não vai ser uma oração que eu vou ficar toda hora, não. Aqui vai me ensinar, vai me dar um horizonte, vai me ampliar o horizonte de como eu devo orar. E o Espírito Santo vai me ensinando, te ensinando cada vez mais. E orar pelos inimigos faz parte disto. É o que o Senhor espera de mim e de você. Fácil, missionário? Claro que não é. É difícil orar por aquele que nos magoou, nos entristeceu. Fácil é orar por um amigo, a gente quer bem, porque ele nos quer bem, nos dá alegria, nos dá prazer, mas o inimigo nos traz confronto, dores, mas também temos que orar por eles. E Jesus nos ensina aqui. Amém? No 13 vai dizer assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra tentação do grego, do hebraico para o grego e português, ela também tem um pouco a ver com provação. Embora que tentação, Deus não tenta ninguém, mas Ele prova. Então aqui o Senhor nos ensina a orar para que Deus nos livre das provações demasiadas demais. Aquelas provações que não são de Deus, mas que tentam vir através de Satanás e seus agentes. Nós temos que orar, nós temos que pedir para Deus nos guardar. E que no nosso coração jamais, porque é inevitável que as provações não venham, elas vão vir. Mas quando eu oro desta maneira, eu estou pedindo para o Senhor para que Ele me livre aquilo que não provém dEle. Aquilo que está demasiado demais. Isso eu tenho autoridade, você tem autoridade para orar e pedir para o Senhor nos livrar. Porque quando eu oro assim, só vai vir o que Deus permite. E o que Deus permite, Ele mesmo dá a capacidade para mim e você passar. Então aqui o Senhor está nos ensinando que nós claro, tem provações que vêm de Deus, tem. Mas só devemos aceitar aquelas que vêm de Deus. Porque aí Ele nos dá a capacidade. E ninguém peça para ser provado. Ninguém. Não é inteligente nem diligente fazer isso. Não é. Porque Deus vai provar segundo a capacidade de cada um, porque a cruz nunca é maior do que podemos carregar. Agora, quando eu quero ser provado, porque na minha loucura ou ingenuidade, eu acho que se eu for provado, eu vou ser aprovado e vou ser maior, aí já é um grande erro. Está cometendo uma falha grave. Não peça. Deixa que Deus vai provar cada um segundo aquilo que o Senhor assim determinar, que é a capacidade de cada um. Amém? Não seja nécio, nem louco, de pedir para ser provado, de pedir para que isto aconteça sobre a minha tua... Não peça. Porque muitas pessoas acham
que, mas o fulano passou pelo, vamos supor, dar um exemplo, um fulano passou pelo um câncer, teve uma experiência maravilhosa, quem sabe se eu passar por uma enfermidade. Não, não é isso, isso não é certo. E isso não te espante, porque acontece. Eu olhei o ministério do outro, ele foi provado aqui, ali, por isso que ele é isso hoje. Deus me prova para que eu também seja usado como ele. Não seja louco, nem louca. Porque para cada um Deus tem uma aprovação determinada para aquilo que Deus quer daquela vida, daquele propósito que Deus tem na vida daquela pessoa. Fique na vocação que Deus te chamou, não ache isso, não pense. Eu passei por várias situações na minha vida, mas que Deus me deu capacidade para administrá-la e passá-las. Porque estava no controle dele. Mas eu faço uso dessa oração. Eu peço para Deus, Deus, não me deixa ser provado demasiadamente. Tu conhece o meu coração, a minha vida e sabe até onde vai. Aquilo que não provém de ti, cessa, repreenda. E o Senhor faz. Amém? Vamos ter cuidado, vigiar, prestar atenção. E depois, por último, diz assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O reino é do Senhor, a glória é dele também. Então, quando nós aprendermos a orar, quando nós aprendermos quando nós tivermos intimidade com Deus, isso não nos qualifica sermos maiores do que os nossos irmãos, ou melhores. Não, porque o reino é dele e a glória é dele. Significa que nós estamos entendendo o que é ser filho. Filho tem liberdade e intimidade com o seu pai. O que é liberdade? De ter um relacionamento íntimo. Liberdade não é libertinagem. Por isso que o missionário disse que paizinho, não é correto dizer. Não é. Porque eu tenho liberdade com meu Deus, mas liberdade significa de poder me relacionar. Mas libertinagem ele não aceita, não é de qualquer maneira. Não é ir lá fazer um louvor com vozinha mansa, dizendo que ele é lindo, que ele é maravilhoso, ele é santo, e as minhas atitudes, a minha vida não condiz com aquilo que eu estou louvando e pregando. Fugir disso. Isso são estratégias do inimigo para nos afastar de Deus. Porque quando o diabo viu que ele não podia vencer a igreja do Senhor, já desde os primeiros cristãos, lá em Atos 2, lá da perseguição, desde os primeiros cristãos, quando ele viu que ele não podia vencer a igreja, ele se infiltrou no meio dela. Tem muito infiltrado no nosso meio hoje, distorcendo a palavra de Deus. Por isso o nome desse canal é Tempo de Influenciar pela Palavra de Deus. E o nosso versículo-chave que está na descrição é João 8,32. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. Qual é a verdade? A palavra de Deus. Porque nós temos que ter reverência ao nosso Deus. Reverência. Os pagãos que adoram ídolos, que adoram imagem de escultura, que adoram... outros até adoram os demônios mesmo, claramente, ou ao diabo, eles têm reverência. Aí a palavra diz, os filhos da treva são mais prudentes do que os da luz, e é verdade. Eles têm reverência, eles se comportam diante das suas imagens, que não passam de imagem de deuses falsos. E o crente, muitas das vezes, acha que pode se portar a Deus de qualquer maneira, acha que pode entrar na oração de qualquer maneira. Já ouvi crente dizer que colocou Deus contra a parede. Quem somos nós para achar que temos essa autoridade? E o que eu pedi, Deus deu. Não foi Deus que deu, foi o diabo que deu para te continuar com o mesmo pensamento, com o mesmo jeito, da mesma maneira. Porque o diabo ofereceu todo o reino da terra para Deus, para Jesus, perdão. E diz, porque a mim foi dado e eu dou a quem eu quiser. Então o diabo pode dar carro, casa, riqueza, fama,
nome, renome. Só para o ímpio? Não, para aquele que se diz cristão também, que vai pelas vaidades desse mundo, tá? Porque é dele. Só que isso nos afasta de Deus. Nos faz blasfemar contra o Espírito Santo. Vigie. Cuidado você que está andando nesse caminho. Que de repente, cedo ou tarde, o inimigo da tua alma pode te dragar. Te dragar tirando da igreja? Não, te deixando ali. Ainda para receber um juízo pior, desviando os pequeninos do Senhor. Mas eu creio que ainda tem um povo que vai influenciar pela palavra de Deus. Amém? No 14 diz assim: porque se perdoarem os outros e as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se porém, no 15, se porém não perdoarem aos outras ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Quantas das vezes a ofensa significa o quê? Quando nós pecamos, falhamos contra alguém. Quantas vezes nós falhamos contra Deus? E nós falhamos, erramos, mas Ele nos perdoa. Só que aqui diz que acontece algo que quando isso acontece, Deus não vai nos perdoar. É se também nós não perdoarmos aqueles que têm nos ofendido. Aquele que tem nos magoado. Então hoje eu e você temos que compreender e entender que o nosso coração tem que estar sempre puro e limpo. E perdoar. Não sei qual foi a ofensa, mas eu sei que não é fácil. Tem coisas que são difíceis, dolorosas. Mágoas que ficam. E perdoar não é ter amnésia. Você não vai esquecer o que a pessoa fez. Você sabe, você vai ter conhecimento. Mas aquilo já não vai te trazer mais dor, ódio no coração. Isso é perdoar. Amém? Você vai orar por essa pessoa, você vai dobrar o joelho e pedir para que Deus mude a vida dela, mude o pensamento dela, mude a sua forma de agir, que traga para a sua presença, se for da vontade de Deus. Porque aí tu vai ver que teu coração está limpo. E quando você perdoa os teus ofensores, o teu Pai que está no céu, Ele é justo e fiel para te perdoar também. Amém? Que você possa compreender e entender que Jesus ressaltou no versículo 14 a oração e no 15 o perdão, porque a importância que ele traz. Perdoe. Perdoa. Perdoar não é tu viver com o inimigo te provocando todo dia à tua porta. O missionário já explicou isso. No amor aos inimigos. É você dobrar o teu joelho e orar por ele. Cuidar dele. Na oração. No clamor. Isso é perdoar as ofensas. Amém? E esse é o estudo de hoje. Espero que você tenha sido saciado pela palavra de Deus, porque eu sei que vazia ela não volta. E o nosso objetivo aqui é influenciar pela palavra de Deus. Lembrando também a todos os irmãos que assistem, que compartilhem, que agora nós temos a professora Jaúna, a professora Pamela da nossa igreja, a Igreja Pentecostal Unidos pela Fé, que faz o trabalho lindo com as crianças, que elas vão fazer vídeos educacionais para nossas crianças que vão ser colocados aqui mesmo no canal. Porque esse canal, o nome dele que Deus deu, é tempo de influenciar, que foi num culto que Deus já tinha falado para mim criar um canal, mas eu tinha muito temor, estava esperando em Deus, e num culto Deus usou a missionária Rízia na pregação e a levita Silvani para louvar o hino É Tempo de Influenciar. E isso foi maravilhoso, porque Deus falou comigo tão forte no meu coração. E aqui nós vamos ter discipulado para os homens, mulheres de Deus, para as crianças também. E é um canal aberto para trabalhar com toda a família de Cristo. Desde a criancinha até o idoso, todos nós vamos aprender e crescer com o Senhor. Então, curta, se inscreva no canal, acione o sino de notificação, compartilhe, curta, né? Compartilhe lá no teu WhatsApp, para os teus familiares, para os teus amigos, para que eles também sejam influenciados pela palavra de Deus. Amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a união e o amor esteja contigo por todos os dias da tua vida e até o próximo vídeo. Deus abençoe.